Criado no Brasil e hoje presente em 11 países, o Gympass é uma plataforma de bem-estar corporativo. Além de opções de academia, oferece também programas de meditação, de apoio psicológico e de nutrição saudável. No ano passado, a empresa foi avaliada em quase 2 bilhões e 500 mil dólares e teve um crescimento de 60% em seus negócios do ano passado em relação a 2022. Para falar sobre essa trajetória internacional e também sobre os desafios para o futuro, o JR Business recebe Priscila Siqueira, CEO do Gympass. Seja muito bem-vinda aqui no JR Business. Obrigada, Giovana. Um prazer estar aqui com vocês, um prazer dividir essa história com todos. Antes do nosso bate-papo, eu vou te lembrar que o JR Business tem sempre novos episódios às terças-feiras, 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record. Bom, Priscila, o Gympass começou como uma forma de oferecer saúde e também academia de forma descomplicada, ágil para os clientes, né? Esse foi mesmo o ponto de partida ou a ideia inicial era diferente? Esse foi o ponto de partida, né? Na verdade, quando o Gympass começou, ele era uma solução de passe para academias, né? O nosso fundador, co-founder, ele viu uma demanda muito grande de pessoas querendo frequentar as academias, uma ociosidade do lado das academias e uma relação não muito boa entre os usuários e as academias, porque, né, aqueles planos anuais que você depois nunca mais vai e tal, etc. Então ele começou a ver uma oportunidade aí e foi aí que ele criou um conceito de passe para academia. Então o Gympass ele foi criado para você comprar um passe, paga o Gympass e você tem direito a diversas academias. E foi assim durante 2 anos, a gente rodou, eu falo que a gente rodou 2 anos nesse modelo B2C, então a empresa não estava envolvida com isso. E aí depois de 2 anos, um dos nossos clientes, né, falou, olha, eu estou reembolsando muito de Gympass aqui, deixa eu entender o que é esse tal de Gympass. E aí veio conversar com a gente e com o César e com os co-founders, né, que tinha na época e falou, olha, por que vocês não transformam isso em um programa corporativo? Então se oferece para a empresa, que a empresa oferece para os funcionários. E aí foi a nossa primeira mudança de negócio, né, como em startups a gente chama, foi a primeira vez que a gente pivotou nosso negócio, então saiu de um modelo B2C para os consumidores finais e a gente passou para um modelo B2B. Foi a melhor coisa que aconteceu porque a gente começou a criar uma relação dentro do nosso ecossistema de muito ganha-ganha entre todos. Então aí a partir daí a gente passou a ser uma empresa que oferece um plano de um benefício corporativo de academias e a gente foi assim, a gente cresceu muito nesse conceito, a gente trouxe essa inovação, a gente trouxe esse modelo, na verdade, para o mercado, né? E depois, em 2020, posso falar um pouquinho mais depois, em 2020 a gente mudou de novo o negócio, expandindo para outras soluções, se tornando hoje uma plataforma de bem-estar corporativo. Então, mais do que só um benefício, hoje a gente é uma plataforma de bem-estar corporativo para as empresas. Eu vou pegar esse gancho que você falou de 2020, porque foi um momento em que houve a pandemia da Covid-19, né? E para vocês, então, foi um marco dessa transição, inclusive porque todas as academias estavam fechadas. E daí que foi a ideia de inovação de vocês a partir de um desafio gigante. Na verdade, assim, a gente sempre teve uma área de inovação. Então, uma coisa que estava ali, que a gente chama de new ventures, né? Que a gente está ali pensando em coisas novas, interessantes. Então, uma coisa que estava ali em desenvolvimento era um outro aplicativo, então, de Gympass para academias, então era uma outra solução onde a gente ia levar o mesmo conceito, mas para os aplicativos. Então, imagina aplicativos já de mercado, os melhores que tem no mercado, como Strava, Calm, todos esses aplicativos que a gente usa no dia a dia, que você paga uma mensalidade para você usar a versão premium. Então a ideia era, como que eu crio alguma coisa que, através dessa assinatura, eu tenho acesso a todos esses apps na versão premium, com uma única assinatura. Quando veio o Covid, a gente falou, bom, agora eu preciso levar alguma coisa para os meus clientes digitalmente, porque a gente, quando chegou o Covid no Brasil, a gente já tinha o conhecimento da pandemia, que ia parar, do lockdown, etc., porque já estava acontecendo na Itália, a gente tem operação na Itália. Então a gente estava muito consciente, aí, em questão de semanas,
a gente se organizou para isso. E aí a gente começou a colocar essa solução junto com os clientes, porque os clientes também falaram, bom, agora, o que eu faço, né? Eu acompanhei bem esse momento, porque os clientes primeiro se preocuparam em pôr todo mundo em casa, com segurança, trabalhando, tudo. Uma vez que eles colocaram, eu falei, gente, e agora? O que a gente faz? Então foi aí que juntos a gente, novamente com os clientes, a gente construiu essa solução, né, de levar isso que estava já, ia ser lançado no final de 2020, a gente antecipou para o início de 2020, colocou. E aí a gente começou a entregar diversas soluções digitais para os nossos clientes, que são não só acesso aos aplicativos, mas também aulas de personal trainer. Hoje a gente tem até um coach, né, um personal coach. Então, enfim, aulas digitais. A gente apoiou muito as academias a entregarem aulas digitais, porque não era o modelo, né? Eles não estavam acostumados com isso. Então, nessa transição, quando a gente terminou de fazer tudo isso, nós olhamos e falamos assim, poxa vida, agora nós não somos mais um passe para a academia ou, né, a gente é muito mais do que isso. E aí foi aí que a gente começou a trabalhar nessa transição de ser um benefício de atividade física para ser uma plataforma de bem-estar para as empresas. Porque isso envolve muito mais, é um cuidado, né, do corpo como um todo, é mental, é físico, então envolve mensuração de dados para as empresas. Então, enfim, aí a gente começou a criar esse hub, essa plataforma, que é quase que um sistema de bem-estar para as empresas. Você citou a Itália, né? Vocês estão presentes em 11 países, e incluindo o Brasil. Essa internacionalização, então, aconteceu antes de 2020 ou vocês foram somando ainda mais países de lá para cá? Não, foi antes de 2020. O Gympass nasceu já quando ele se tornou corporativo, através das empresas que tinha aqui e tinha em outros países, já gerou essa demanda. Então, depois de um ano, um pouquinho de estar aqui como empresa mais consolidada, como uma solução para as empresas, a gente começou no México, aí foi para a Espanha, enfim. Então, essa expansão para outros países, ela surgiu antes da pandemia. Em relação à necessidade do público-alvo, a necessidade do cliente em diferentes países. Exato. Como é que é trabalhar isso? Tem alguma curiosidade de um país em relação a outro? Algo que vocês acabaram aprendendo aí com o tempo? Não, tem, com certeza, né? A necessidade é a mesma, muito parecido. A dor que a gente resolve é a mesma. O grande desafio são questões locais, culturais, né? E locais mesmo, né? Tem país onde a questão de academia não é o principal, não é o ponto forte dele, tem uma questão cultural para as pessoas se exercitarem, por exemplo. A gente já tem outros países que a academia por si só também, ele está muito mais focado em estúdio, agendamento, não é aquela coisa da academia igual a gente conhece. Então, a gente foi aprendendo, obviamente, cada país que a gente chegou, a gente foi entendendo quais eram as necessidades culturais, as necessidades locais, né? Tem países que têm menos concentração de parceiros, etc. Então, a gente foi entendendo as necessidades pontuais de cada país, mas a dor em si é muito parecida. Bom, vou trazer alguns números aqui, né, em relação o Gympass dobrou o número de check-ins em academias e estúdios, atingindo a marca de 400 milhões. Esse processo de reinvenção de vocês e de crescimento parece que não acaba mais, né? Tem a ver com essa relação do cliente, da academia, da empresa querer esse bem-estar cada vez mais? Ah, tem. Eu acho que, assim, parte disso, a própria pandemia despertou muito esse cuidado para as pessoas e da empresa cuidar das pessoas também, né? Todo mundo se deu conta de que, poxa vida, a gente precisa um do outro, né? Então, e a gente viveu uma crise sanitária, uma crise, né, que levou as pessoas a ter um outro olhar para a saúde. Nessa linha, a gente desenvolveu muita coisa. Quando eu falo que a gente foi para uma plataforma de bem-estar, tem muita coisa envolvida. Não é só a disponibilização de parceiros, ou não é só isso. É um processo todo de engajamento das pessoas. Porque não adianta nada você ter um monte de parceiros, você ter flexibilidade, ser barato, tudo isso, se as pessoas realmente não forem. Então, para nós, para o nosso modelo de negócio, é muito importante que as pessoas vão
utilizem o nosso serviço. E além disso, né, esse resultado de vocês é um pouco diferente em relação ao que se falava no passado, né? Academias, nem sempre, poxa, a mensalidade está paga ali, está tudo bem, o cliente não necessariamente precisa frequentar. Agora, se você tem esse cliente frequentando, que é isso que você está me dizendo, você tem um resultado real na cabeça dessa pessoa, na transformação do físico e da mente, né? Sabe o que é, Giovana? A gente tem o nosso ecossistema, ele é composto de 3 principais, eu falo que são 3 perninhas aqui, né? Então, um lado tem a academia ou o nosso parceiro. A gente fala muito de academia, mas é muito mais do que academia. A gente tem os aplicativos de terapia, a gente tem meditação, a gente tem nutrição, tem aplicativo de receita para fazer comidas saudáveis, enfim, tem muita coisa quando a gente fala de parceiros, né? Não é só academia e estúdio. Então, quando a gente olha para esse lado, qual que é o valor agregado do Gympass para ele? Imagina que cada vez que a pessoa usa, eu remunero esse parceiro. Então, eu preciso ter gente lá. Então, o que eu falo para ele? Não, nosso modelo lá atrás começou o seguinte, quando você... se você fizer uma parceria com o Gympass, eu vou trazer muito mais gente do que você já tem. Então, essa é a nossa entrega para o parceiro. Para a empresa, e aí para o usuário, poxa vida, você vai ter um valor muito mais acessível e vai poder, então hoje, por exemplo, um usuário do Gympass, ele economiza 50% do que ele paga de mensalidade se ele fosse pagar o que ele usa individualmente. Ele tem economias muito grandes em relação a pagar. A gente fez até um estudo esses dias, né, a gente chamou de ROI do usuário, né, qual que é o retorno para o usuário. É incrível, porque você vai em uma aula de beach tênis, por exemplo, se ele fosse uma vez por semana, é o valor da mensalidade que ele paga para o Gympass. Só que além dele poder ir 2 vezes por semana na aula de beach tênis, ele ainda pode fazer academia, ele pode acessar todos os apps, ele tem outros valores agregados. Aí vem a empresa na história, porque a empresa também entra nisso. Então, para a empresa, só é válido o que eu ofereço para ela se o funcionário estiver usando. Então, tanto a empresa como a academia, os parceiros, eles precisam ter usuário indo. Então, por isso o meu trabalho de fazer o usuário ir. Quando uma academia só é academia, ela não tem o mesmo interesse que eu tenho, né? Então, é por isso que eu preciso que as pessoas vão. Você comentou há pouco, né, que não é só uma empresa que traz academia, mas também essa coisa do bem-estar, do movimento de cuidar da mente, do psicológico. Tanto que, em 2022, vocês adquiriram a Vitalk, que é uma empresa de apoio psicológico, né? A questão da saúde mental hoje é muito importante para esses clientes. Eles utilizam, como é que está sendo essa troca, né, essa métrica de vocês? Não, muito. A gente aumentou, assim, de um ano para o outro o uso de todas as soluções que a gente tem de saúde mental, é mais de 50%, muito mais. Agora, o que é interessante quando a gente adquiriu a Vital, que tem uma diferença aqui. Quando eu olho dentro da plataforma de bem-estar, a gente tem várias plataformas de terapia, de meditação, yoga, tudo isso que está relacionado à saúde mental ou emocional. O que a gente notou é que, ok, precisa também um trabalho corporativo nessa questão de saúde emocional. Corporativo que eu quero dizer é o seguinte, quando você sabe que você não está bem, você já tem essa consciência, você vai lá, entra no seu aplicativo, escolhe uma meditação, escolhe tem meditação guiada, presencial, que você vai a um lugar, tal, ou até uma meditação por app só. Você vai lá e escolhe. O grande desafio que a gente começou a notar é o seguinte, e as pessoas que não têm essa consciência, e que eles precisam ser despertados para isso, e que é o grande problema das empresas, porque as empresas começaram com níveis de afastamento, burnout gigantescos. E aí a gente começou a ver uma oportunidade aqui. Então, quando a gente começa a olhar pelo ser um hub, uma plataforma de bem-estar, então a gente já tem o que é o Gympass com todos os apps da Araná, e a gente desenvolveu, né, hoje já está há 2 anos no mercado, um módulo específico de saúde mental corporativa. Isso aqui é um trabalho que a empresa vai entregar para os funcionários, ou seja, a empresa vai trabalhar desde terapia, é só uma ferramenta, e aí a Vitalk entrou para ajudar numa solução específica que ele tem de chatbot, de você poder fazer uma meditação ou fazer uma sessão guiada. Então, o Vitalk entrou para compor
essa nossa solução corporativa de saúde mental. Em 2023, vocês atingiram a marca de 15 mil clientes corporativos, né? Como é possível atrelar, né, e coordenar todos esses interesses de parceiros, de academias, de outros aplicativos, também com o próprio interesse do Gympass? Ah, não, é super, né? Assim, você vê, a gente tem 15 mil clientes e temos 50 mil parceiros. Então, você imagina, né? 15 mil clientes, 50 mil parceiros. Então, mas a gente é muito. Eu acho que o modelo, né, aquele modelo de negócio que a gente tem entre essas três partes do nosso ecossistema e funcionar tudo isso de uma forma muito ganha, 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 ajuda muito, né? Porque assim, a empresa, o interesse dela é que o funcionário esteja ativo, né? Que esteja garantindo para ela, que ela consiga medir todos os impactos das iniciativas de bem-estar que ela está fazendo. Então, isso é importante para a empresa. O que também os usuários e a empresa busca? Inovação. Então, imagina que a gente sempre fala o seguinte, cada época a gente está numa onda, né? Tava a onda do Pilates, do Zumba, do Pilates, agora nós estamos no beach tênis, estamos indo, não sei se vamos ou não para o pickleball, passamos pelo crossfit. Então, você imagina que uma empresa acompanhar toda essa evolução é muito complexo. Então, por isso estamos aqui. Então, a gente faz isso. Então, a empresa quer o funcionário ativo. Eu preciso ser atrativo para eles. E o parceiro, quanto mais eu conseguir levar gente para esse parceiro, porque ele é remunerado para isso, e poder remunerar ele de uma maneira a gente sempre busca remunerar o parceiro de uma maneira muito justa, porque eu quero que ele trate todo mundo igual, que seja uma coisa muito boa, não importa quem seja que vai usufruir a academia, a quadra, etc. Então, toda vez que eu começo a levar mais gente para ele, é muito interessante. Então, você imagina que eu promovo o parceiro. Imagina que se você... Tem uma coisa interessante. No Brasil, a gente tem... Quando falando de academias especificamente, no Brasil, a gente é o segundo maior do mundo. Qual é a nossa diferença entre o primeiro? A gente tem uma capilaridade muito grande. A gente tem muita academia de bairro, que a gente chama, que são as academias que não são de grandes redes. Então, o que acontece? Essas pessoas, essas academias, elas não têm a mesma capacidade de investimento em marketing, investimento de captação de clientes e tudo isso. Então, eu sou essa máquina para ela. Olha, há pouco tempo vocês liberaram um relatório Year in a Motion, que é um relatório tanto para clientes como membros também do Gympass. O que dá para destacar nesse relatório que foi de mais importante? Bom, esse relatório é um relatório que a gente faz anualmente para medir o usuário. A gente tem um outro relatório que a gente faz para medir a empresa, que chama Panorama do Bem-Estar, mas esse é para medir o usuário. E o que teve de diferente esse ano nesse relatório foi um aumento muito expressivo de uso de soluções de saúde emocional. A gente aumentou para 74% das pessoas dizendo que estão usando alguma solução para a saúde emocional. Então, esse é um destaque que corrobora muito com o que a gente vê, né, nas empresas, o olhar para essa questão, porque as pessoas estão mais estressadas, tendo um número muito maior de afastamento, burnout, etc. Então, esse relatório mostra que realmente as pessoas estão buscando soluções para isso, né? Então, o que também eu vejo um outro lado positivo, que eu acho que é uma conscientização também que a gente trouxe, sabe? De quebrar um pouco esse tabu de saúde emocional e trouxe que sim, todos nós precisamos. Então, ele mostra um pouquinho isso também. Esse termômetro, que ele é muito absoluto, né, muito concreto, ajuda inclusive as próprias empresas a entenderem melhor o que está acontecendo no mundo corporativo, até mesmo, às vezes, o funcionário tem um problema pessoal que está bem complicado de solucionar, então isso aponta para o lado da necessidade de cuidar da mente, né? A gente acredita que as pessoas não têm mais aquela coisa do eu estou no trabalho ou eu estou em casa. As coisas estão totalmente misturadas, né? Eu acho que esse é um fato e a gente acredita muito nisso, né? Que as coisas estão muito juntos e que o que a gente tem que trabalhar é a questão da flexibilidade. Nessa linha de raciocínio, a questão da mente, ela está evidente, né? A pandemia trouxe muito isso, né? Se você parar para pensar, trouxe muitas questões de
de saúde emocional, de saúde mental, tal. Então, eu acho que esse problema já existia, sabe, Giovana? O que acontece hoje é que a gente tirou o tabu, as pessoas falam sem, nem todas, mas a maioria fala sem muito receio, porque antes ele tinha receio até de ser demitido se falasse, então hoje isso já não acontece mais, então as pessoas falam, então isso tudo mostra o quanto que as empresas, se ela quiser realmente ter uma pessoa com presente, uma pessoa produtiva, ela tem que olhar para a questão de saúde mental. Falando um pouco sobre a sua carreira, né? Você não estava apenas, não esteve apenas em uma empresa, uma plataforma digital, né? Um unicórnio, mas também em empresas convencionais. Como é que foi fazer essa transição para você? Foi interessante. Na verdade, a última empresa que eu trabalhei, sempre trabalhei em empresa de tecnologia, minha carreira toda foi tecnologia. Na última empresa que eu estava, eu cuidava de uma área que era uma área que tinha muito contato com startups. Então, eu sempre falei o seguinte, olha, um dia que eu sair minha ideia era o seguinte, o dia que eu parar de sair do mundo executivo, né, de sair desse mundo executivo, acho que eu vou ser conselheira de startups, porque eu sempre vi uma grande necessidade nas startups na questão comercial, de vendas. A área de vendas nas startups, ela tem ali um desafio interessante. E aí, nesse interim, quando eu estava há 3 anos nessa área que cuidava a gente tinha uma aceleradora de startup, então muito focada em startups. Veio o convite do Gympass e daí eu falei, uai, poxa vida, né? Por que não, né? Porque o Gympass para mim foi uma junção de 2 coisas que eu acredito pessoalmente. Primeiro, tecnologia, nós somos uma empresa de tecnologia. Segundo, uma tecnologia voltada para o cuidado das pessoas, porque a gente está falando de inteligência artificial hoje, mas já se fala de transformação digital e inteligência artificial há muitos anos, a gente que vem no mundo de tecnologia, né? Então, então tinha muito essa questão de, poxa, eu vou tirar o emprego das pessoas, Então eu lembro que, né, antes de vir para o Gympass, eu falava assim, o futuro vai ser ou cuidar de máquina ou cuidar de gente. Porque não tem outra, né, e é verdade, né, ou você entende de máquina, ou você vai entender de relações humanas. E aí quando eu olhei para o Gympass, eu falei: "Gente, olha só, tá aí uma coisa que eu estou fazendo as 2 coisas juntas, eu estou trazendo tecnologia e cuidando de pessoas, cuidando das pessoas, né, e da saúde, tudo isso que eu sempre gostei muito". E aí foi, assim, foi uma história interessante, uma história que dá um capítulo, Giovana, mas assim, resumindo, a minha decisão por ir para o Gympass foi, poxa vida, acho que posso contribuir e numa empresa brasileira, sempre trabalhei em empresa americana, então eu vou trabalhar numa empresa brasileira, que já está fora, né? E eu falei, não, eu acho que esse aqui é uma ideia boa. Foi uma transição muito interessante, porque todo mundo falava, não tá, tem alguma coisa errada com a sua cabeça, né, porque eu respondi a pergunta: "Por que você fez essa troca?", durante muito tempo, hoje não mais, hoje todo mundo olha e fala isso foi há 5 anos atrás, então hoje quando todo mundo olha fala: "Puxa, foi muito bom", mas na época eu respondi essa pergunta, assim, muitas vezes: Qual foi a e por que você fez isso?", né. E no final a minha decisão foi muito porque eu acreditei que a gente podia juntar essas 2 coisas, acreditei que era e acredito até hoje, assim, as empresas precisam disso. Então, foi essa a minha decisão, foi essa. Estou super feliz porque a gente passou por várias transformações, né, se eu olhar o Gympass do dia que eu entrei para agora, a gente passou por todas as transformações e tudo isso muito ligado à tecnologia e impactando a vida das pessoas de uma maneira muito próxima, assim, porque quando você vem de tecnologia, ou quando você trabalha em tecnologia, você vai, obviamente, fazer um monte de coisas que vai ter um impacto, mas esse impacto dele demora um pouco. O Gympass não, quando você coloca numa empresa e você vê as pessoas, assim, agradecendo o RH porque escolheu o Gympass. Aí você vai numa empresa, outro dia eu fui numa empresa, você é do Gympass? Sou do Gympass, estava de camiseta do Gympass, sou do Gympass. Eu queria te agradecer, porque por conta do Gympass eu estou conseguindo levar meu filho na academia, na natação que tinha bronquite. Quando você começa a ver o quão inclusivo o Gympass
E aí essa parte é que me toca, assim, pessoalmente, sabe? Quão inclusiva a gente é, quanta oportunidade da pessoa se sentir bem, e você vê assim o impacto. Outro dia eu recebi uma mensagem de um CEO de uma empresa, de uma startup, mandando uma mensagem: olha, eu queria agradecer porque o Gympass mudou minha vida, eu estava com não sei quantos quilos, com todas as doenças crônicas, e hoje eu estou muito bem, correndo e tal, e sou referência para todo mundo que trabalha comigo. Isso não tem preço. Então, mas foi isso, assim, isso tudo é coisa que eu vislumbrava, sabe? Do tipo, poxa, dá pra gente fazer muita coisa legal com isso. Novidade para esse ano, para finalizar? Joana, esse ano a gente está sempre focado no que a gente quer trazer, obviamente, sempre trazendo novidades em relação a ter mais soluções para os nossos clientes, tanto empresas como usuários. Um foco muito grande em melhorar cada dia mais a experiência do usuário. Então, a gente está trabalhando cada vez mais na personalização. Então, como que eu entendo o que a pessoa X precisa naquele lugar onde ela está, etc. E poder ajudar ela a escolher o que ela quer fazer, etc. E ajudar as empresas também é a nossa meta. Então, cada vez mais a gente vem trabalhando em melhorar a experiência de todo o nosso ecossistema, dos parceiros também, de todo o nosso ecossistema, vislumbrando muito uma personalização para aumentar o engajamento de todos conosco. Priscila, queria muito te agradecer e desejar mais sucesso para o Gympass. Obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho da nossa história. Muito obrigada. Bom, e você que ficou aí com a gente, obrigada também pela sua companhia. E você já sabe que o JR Business vai sempre ao ar com novos episódios de terça-feira, às 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record, e também tem a nossa versão em podcast. Até a próxima!